Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou aqui com o meu filho Davi e nós vamos estudar a lição de número 22, que traz o título Bondade é a chave para os corações. Isso. Vamos para o verso áureo, então. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Aqui então tem uma promessa para aquele que acode o necessitado. Ele vai ter um livramento, do Senhor. Então é muito importante nós sermos conscientes dessa questão da bondade, para com os necessitados. A primeira pergunta: como deve ser o nosso sentimento quanto ao próximo? Vamos ler o texto de Provérbios 29:7. O que diz? Diz assim: o justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para conhecer. Isso. Então o justo, aquele que é justo aos olhos de Deus, ele vai se informar da causa dos pobres. Ele vai procurar saber a necessidade do seu próximo e ele vai querer ajudar a suprir esse problema. Mas os ímpios aqui diz o quê? Eles nem sequer se importam, não tomam conhecimento disso. A nota diz assim: a fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Onde a fé, aparecem as boas obras, os doentes são visitados, cuidados os pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas. São vestidos os desnudos, alimentados os pobres. Cristo andou fazendo bem, e quando homens a ele se unem, amam os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. A expressão do semblante revela sua experiência e os homens os conhecem como se estiveram com Jesus e dele aprenderam. Cristo e o crente tornam-se um, e a sua formosura de caráter se revela naqueles que se acham vitalmente ligados com a fonte de poder e amor. Cristo é o grande depositário da justificadora justiça e da graça santificante. Então, esse sentimento que devemos ter para com o nosso próximo é um amor, É um dom que vem de Deus. Nós sabemos que o amor é um dom de Deus e nós devemos ter esse cuidado para com o nosso próximo, A segunda pergunta: a quem são confiados os órfãos e as viúvas? Nós vamos ler então o que fala em Tiago 1, no verso 27. Então o verso diz: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incerto da corrupção do mundo. Então, Davi, a quem são confiados os órfãos e as viúvas? Aos que estão mais próximos. Isso. E quem tem essa responsabilidade de cuidar deles, Se tem um órfão, uma viúva, vamos supor, ao nosso redor, mesmo que for ao nosso meio, na nossa igreja, cabe a quem cuidar deles? É uma pessoa lá de fora que não tem nem conhecimento? Os vizinhos, os amigos, os parentes. Isso, e principalmente os que são da fé, Os que são da fé. Nós, como cristãos, temos o dever de ajudar as pessoas que estão em necessidade. E a Bíblia adverte muito sobre isso, O dever para com os pobres, as viúvas. Por quê? Os órfãos, Imagina como é terrível, A pessoa, ela muitas vezes ela está desprotegida, ela não tem quem ajude ela, Antigamente ainda era pior ainda o caso das viúvas, Muitas mulheres que não tinham nem fonte de renda nenhuma, Aposentadoria, não tinha um serviço, não tinha como ter a subsistência, vinha totalmente, hoje ainda temos, pessoas nessa condição que vive realmente na dependência do esposo, na questão de prover, o alimento, a questão financeira.
E quando essas mulheres elas perdem seus cônjuges, elas ficam sem fonte de renda nenhuma. Como que elas vão subsistir agora? Muitas passaram por muitos sacrifícios, né, com filho pequeno, tendo que criar os filhos sem os maridos. Então, nós como cristãos devemos ter então este dever de atender essas pessoas, assim como os filhos também que perdem os pais, não só a parte financeira, mas a parte emocional também tem que ser dada atenção. Aqui diz assim: o Senhor provê quanto às viúvas e os órfãos, não por meio de um milagre, enviando-lhes maná do céu, não mandando corvos a lhes trazer alimento, mas por um milagre no coração humano, expelindo o egoísmo e desterrando as fontes do amor cristão. Os aflitos e desolados confiam-os ele a seus seguidores como um precioso depósito. Eles têm o mais forte direito às nossas simpatias. Nos lares providos dos confortos da vida, nas despesas e celeiros cheios do fruto das abundantes colheitas, em armazéns abastecidos com os produtos do tear e nos subterrâneos em que se armazenam a prata e o ouro, tem Deus suprido os meios para a manutenção desses necessitados. Ele nos roga que sejamos condutos de sua bênção. Então aqui a gente vê que é um milagre muito maior, ainda é um milagre grande, que é feito no coração humano, não é fazendo cair maná do céu, que Deus vai ajudar essas pessoas, não é vindo trazendo um corvo. Você lembra da história do corvo? Quem foi alimentado por um corvo? Elias, né? Não é nesses milagres que a Bíblia aqui, que a irmã White está citando aqui, né? Desses milagres que a Bíblia deixou também registrado, mas é um milagre do coração humano, porque tem que haver essa compadecimento da parte dos cristãos, então, em ajudar esses necessitados. Onde devem ser recolhidos os órfãos, na terceira pergunta aqui, né? E quem especialmente devem cuidar do desamparado? Isaías 58:7, o que fala? Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolha em casa os pobres desamparados, que vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isso. Então aí está falando que tem que ser recolhido aonde? Em casa, né? Então aqui já está, o verso da Bíblia praticamente já responde a primeira parte da pergunta: onde devem ser recolhidos os órfãos, né? Lê para nós, Davi, essa nota do Ciência do Bom Viver 203. Deus nos pede que, na medida do possível, supramos para com essas crianças a falta do Pai. Em vez de ficar à distância, queixando-nos de seus defeitos e dos inconvenientes que possam causar, auxilie-as por tantos modos possíveis. Abram os cristãos o coração e o lar a esses desamparados. A obra a eles confiada por Deus como dever individual não deve ser passada a alguma instituição de caridade ou deixada aos acasos da caridade do mundo. Muitos que não têm filhos próprios poderiam fazer uma boa obra cuidando dos filhos dos outros. Em lugar de dar atenção a animaizinhos mimados, prodigalizando afeição a mudas criaturas, dediquem suas atenções às criancinhas, cujo caráter pode moldar o segundo a semelhança divina. Ponde vosso amor nos membros destituídos de lar da família humana. Vede quantas dessas crianças podeis criar na doutrina e admoestação do Senhor. Muitos seriam assim por causa deles beneficiados. Isso, muitos seriam então beneficiados dessa maneira. E por quê, né, Davi? Porque a pessoa está sem os pais, né? Perder os pais, é órfão,
Então, agora, se ela tiver esse privilégio de ser criado ainda por uma pessoa da igreja, né? Olha que maravilha, né? Para a vida dessa criança, que às vezes ia estar num orfanato, ia estar às vezes com alguém que não ia dar essa instrução, e hoje então ele ter esse privilégio de ser criado num lar cristão, e para a sua vida aqui será uma bênção e para a vida futura também, pela oportunidade de salvação assim dada, né? Então aqui diz o quê? Aqui falam que os cristãos devem abrir então o coração e o lar a esses desamparados. Fala também dos casais, muitas vezes que não podem ter filhos, né? Eles fariam uma boa obra adotando essas crianças, cuidando dessas crianças, no lugar de dar atenção a quem? Animaizinhos mimados. Isso, às vezes pegam um animalzinho, né? O cachorro, o gato, algum bicho e trata ele como uma criança, dá tudo pro animal, né? E muitas vezes uma criança tá lá, né? Jogado no mundo, sem ter quem ajude ela. Então a gente tem que ter essa consciência e ter o amor também para com os animais, mas mais ainda com os seres humanos que foram comprados então pelo sangue de Cristo, que possamos ter este desejo, ajudando também nessa obra. A quarta pergunta: que instrução nos dá o Senhor quanto ao cuidado dos idosos e onde eles devem ser cuidados? Em Salmo 68:6 fala assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Uma promessa então bem importante aqui, onde o Senhor então ele faz com que o solitário então more em família, aqui está dizendo, e cuida também dos cativos. Eu lembro que no Histórias da Minha Avó tem a neta de Ellen White fala que quando ela via uma pessoa sofrendo, ela colocava mais um prato na mesa e recolhia a pessoa. Isso, exatamente. Ellen White foi uma mulher muito solidária nesse sentido, né? Diz que vários ela adotava para a família dela, cuidava, né? Muitos jovens ali encontravam abrigo no seu lar, crianças, e podiam obter então do pão espiritual e o pão material, né? E o mais importante, que é o pão espiritual, eles obtinham ali também em sua casa. Então o desejo de Deus para conosco, que somos cristãos, é isso: a nossa casa ser uma porta do céu, né? Uma fonte de bênção àqueles que estão aí desafortunados no mundo. E aqui, mais ainda falando agora dos idosos, vamos ver o que ela nos deixou escrito, Davi, no 6º testemunho aí. Lê para nós, não. Insiste-se constantemente no assunto da necessidade do cuidado pelos nossos irmãos idosos que não têm lar. O que pode ser feito por eles? A luz que o Senhor me deu é muito clara. Não é o melhor estabelecer instituições para cuidar dos idosos, para que fiquem juntos, em companhia uns dos outros, nem devem eles ser mandados embora de casa para receberem cuidados. Os membros de cada família devem cuidar dos seus próprios parentes. Quando isso não for possível, o trabalho cabe à igreja e deve ser aceito como dever e privilégio. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os debilitados e idosos com especial respeito e ternura. Isso. Então, aqui diz que não é o melhor estabelecer, então, essas instituições para cuidar dos idosos. Ainda que a igreja, vamos supor, resolvesse fazer um lugar, né, um abrigo, ainda não seria essa a vontade de Deus, vamos dizer. O certo seria o quê? O certo seria os membros de cada família cuidar dos seus próprios parentes, porque é assim que eles se sentem acolhidos, né? E então, quando isso não for possível, que a igreja então trabalhe
né, para estar realizando essa obra, né, ajudando essas pessoas então que estão nessa condição e lhes dando também, aqui fala, tratando eles com especial respeito e ternura. A quinta pergunta: somos responsáveis pelos que não são da fé? E que métodos devemos usar? Então aqui já é uma pergunta para aqueles que não são da fé. Até agora a gente vê pessoas do círculo, né, da igreja que entram em contato conosco, que são da nossa, fazem parte assim da comunhão da igreja. Nós temos então essa obrigação. Mas e os que não são da nossa fé? Como fica então a situação? Vamos ler o texto de Lucas 6, 32 até o 34. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber de mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Isso. Então, o que a gente sempre fala, né? Ser bom com quem é bom é fácil, né? Você fazer igual fala aí, né? Você vai fazer uma coisa boa, né? Você vai emprestar algo para aquele que tem como te retribuir, né? É fácil. Você amar aqueles que te amam é mais fácil, mas aqui vai além disso, né? Nós temos amor, então a Bíblia fala inclusive dos inimigos, não é nem só dos desconhecidos, mas a gente amem os seus inimigos, né? Falado, e orem pelos que vos perseguem. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, que o amor para com poucos não é amor, e sim egoísmo, como falou nas lições passadas, né? E a nota nos diz assim: ao darmos aos pobres, convém considerarmos: estou eu estimulando o desperdício? Estou eu os ajudando ou os prejudicando, né? Às vezes a gente vai ajudar alguém que está pedindo ajuda na rua, né? Dando esmola, e muitas às vezes tem, né, essa teoria, a gente às vezes acaba incentivando mais ainda a pessoa não sair daquele buraco de pedir, porque você está dando, ele está se acomodando e não está indo atrás de sua subsistência, e às vezes nunca vai deixar de ser um mendigo, porque vai viver sempre de esmola. Então aqui diz: ninguém que possa ganhar a subsistência tem direito a depender de outros. Muitas pessoas que não pertencem à nossa fé estão anelando o exato auxílio que os cristãos têm o dever de dar. Caso o povo de Deus mostrasse genuíno interesse em seu próximo, muitos seriam alcançados pelas verdades especiais para este tempo, pois alguma dará ou jamais poderá dar reputação à obra, como ajudar o povo indo ao seu encontro onde se acha. Milhares de pessoas poderiam estar hoje regozijando na mensagem se aqueles que professam amar a Deus e guardar os seus mandamentos trabalhassem como Cristo trabalhava. Então Cristo, ele tinha um método de trabalho onde ele aliviava as necessidades físicas e depois as espirituais, ou as duas ao mesmo tempo, mas ele proporcionava em duplo sentido, né? Muitas vezes a pessoa está necessitada, não adianta você ir lá dar um folheto para aquela pessoa só, a pessoa está passando fome, está em dificuldade. Naquele momento, o que ela precisa é de uma cura física primeiramente, né? Ela precisa se alimentar, ela precisa colocar a mente em ordem. Nós sabemos a necessidade que tem, a relação que tem o alimento com o corpo, e isso como influi na parte espiritual. Quando nós estamos degradados fisicamente, a nossa mente também é degradada. Então nós precisamos atender essas necessidades primeiramente, cuidando da parte física, para depois também atender a parte espiritual das pessoas. Vamos então para a sexta pergunta.
O que é exigido de cada um, além da oferta em dinheiro? 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, como que a gente pode emudecer o insensato? Fazendo a vontade de Deus. Praticando bem, fazendo o que é certo, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, vamos ler a nota do 6º testemunho que diz: há uma obra a ser feita por nossas igrejas, da qual muitos mal fazem uma ideia. Obra até aqui nem tocada, por assim dizer. Tive fome, diz Cristo, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Pensam alguns que se dão dinheiro para essa obra é tudo quanto dele se requer, mas isto é um erro. A dádiva do dinheiro não pode tomar o lugar do serviço pessoal. É direito dar de nossos meios e muito mais deveria ser feito. Porém, é exigido deles o serviço pessoal, segundo as suas oportunidades e as suas forças. Então, aqui nós vemos que não é o suficiente dar apenas o dinheiro, né? Muitos às vezes podem pensar, já fiz minha parte, né? Já dei, já depositei para certa instituição de ajuda aos pobres, ou eu já, mesmo no sistema de Dorcas, da igreja, em qualquer outros setores, eu já tenho feito a minha parte, já tenho auxiliado os pobres, os necessitados. Mas aqui está querendo dizer o quê? Que é muito mais que isso, é um serviço pessoal que Deus requer de nós. Não é apenas que nós fazemos a nossa parte financeiramente, mas também pessoalmente. O que você entende, Davi, então, aqui de Mateus 25:35, aqui onde fala que tive fome, deste-me comer, tive sede? Então, Jesus disse isso, aí perguntaram para ele, mas quando que você teve fome, a gente te alimentou? Quando que você teve sede, a gente te deu o que beber? Aí Jesus disse, se vocês fazem o bem para uma pessoa, é como se vocês estivessem fazendo para Deus. Isso, para Ele mesmo, né? Então, qualquer um que fizer isso para um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, né? Nós, então, fazemos esse serviço não só ao nosso próximo, mas também ao próprio Deus. A 7ª pergunta, então: que parte cabe aos mais pobres na obra de beneficência? Os pobres, como é que fica nessa obra aí da vida, a beneficência? Eles são deixados de lado? O que você acha? Cada um pode dar o que consegue. Isso. A pessoa pode, indagar, eu não tenho condição, então eu não preciso ajudar. Mas Deus, a matemática dele, ele não vê valores, ele vê a intenção. Porque às vezes a pessoa, ela dá um pouquinho, só para não ficar de fora, só para não parecer malvado, só que o que vale é a intenção. A intenção de como ele está dando aquilo, e conforme aqui está dizendo que as oportunidades e as suas forças. Então vamos ler o texto de Lucas 3:11. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Isso. Os pobres não são excluídos do privilégio de dar. Tanto quanto os ricos, devem eles também tomar parte nesta obra. A lição administrada por Cristo no tocante às 2 moedinhas da viúva mostra-nos que as menores ofertas dos pobres, se entregues com o coração repleto de amor, são tão aceitáveis quanto as volumosas doações dos ricos. Nas balanças do santuário, as ofertas dos pobres feitas por amor a Cristo não são avaliadas de acordo com um montante oferecido, e sim segundo o amor que leva ao sacrifício.
Alguns que são pobres em bens deste mundo estão prontos a deixar todo o testemunho sobre os ombros dos homens de posse. Mas eles não compreendem que lhes toca também uma obra fazer. Também deles Deus requer sacrifício. Isso. Olha aí, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que os outros que têm mais, eles que devem dar, né? O que tem mais condição é o que tem que dar. Realmente, se você for ver na proporção, uma pessoa que tem mais, aqui está falando os homens de posse, né? Que tem posse, que tem dinheiro, Deus é que dá esse talento a cada um e ele prova. Esse talento também é um sinal de prova de Deus para com o homem, porque se a pessoa ela tem também bastante, ela não dá, Deus vai cobrar dele, né? Porque tudo aquilo que ele conseguiu foi uma dádiva de Deus. E nós, como mordomos fiéis, nós devemos devolver tudo a Deus, né? Porque ele é o nosso doador. Nós devemos, não só nos dízimos, mas também nas ofertas, nos cuidados com os pobres, nós devemos ser liberais. Mas os pobres também têm a sua parte a contribuir. É na proporção. O rico às vezes dá o máximo que ele pode e o pobre também dá o máximo que ele pode. E para Deus isso se torna igual, mesmo que há diferença de valores. Dado o exemplo da viúva pobre, né? Ela deu só umas moedinhas, mas ali foi considerada a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha. Se um rico for dar tudo que ele tem, vai ser bastante, né? E Deus também vai ver com bom agrado. E os pobres da mesma maneira. A 8ª pergunta diz: além dos órfãos e das viúvas, a que outras classes devemos dispensar atenção? Então, no texto de Lucas 14, 12 ao 14 diz: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e seja recompensado. Antes, ao dardes um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa, porém tu receberás na ressurreição dos justos. Então, aqui a gente vê que se você chama uma pessoa rica, um amigo, a pessoa ela vai poder te recompensar depois, te convidando para outro jantar, outra ceia. Mas se você dá um banquete para um pobre, você vai conseguir agradar muito a Deus. Isso, e essa pessoa não vai muitas vezes poder te retribuir, né? Não vai poder, mas é isso que é o dom gratuito, é isso, né? Deus, ele coloca isso no nosso coração, de nós fazermos essas coisas desinteressadamente, não visando uma recompensa, né? Mas é algo que brota no nosso coração, que é colocado através de Deus, né, em nós, porque nós mesmos não temos bondade. Você não vai dar uma oferta e depois ficar pensando que Deus vai te dar um dinheiro maior ainda. Isso, sempre aguardando um retorno, né? Você tem que ser liberal, essa é a ordem de Deus. Aqui então na nota diz: foi-me mostrado que Deus requer que seu povo seja muito mais piedoso, compassivo para com os desafortunados do que tem sido. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui é definida a religião genuína. Deus requer que a mesma consideração que deva ser dada à viúva e aos órfãos sejam dadas aos cegos e aos que sofrem sob a aflição de outras enfermidades físicas. A beneficência desinteressada é muito rara nesta época do mundo. Isso, irmãos, na época dela já estava sendo raro, né? Você imagina hoje que a profecia cada vez mais para o fim dos tempos é o que? O amor de muitos se esfriará. Então, nós sabemos que cada vez mais há falta de piedade, cada vez mais há esse fazer o bem desinteressadamente.
Então, que nós possamos nos atentar a isso, né, e conseguir cada vez mais, através de uma comunhão com Deus, fazer essa obra genuinamente, verdadeira, não por aparência, né, e não visando um retorno, mas fazendo algo natural. A 9ª pergunta: caso não fizermos a obra que nos compete, como nos declaramos? E quando somente as orações e palestras são de valor para os necessitados? Então o texto de Jó diz assim: porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para coxo. Dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então, a experiência de Jó nos ensina muito, né? Olha quanta coisa Jó então fazia em favor do próximo. E depois dele ser essa pessoa, né, que ele era justa, o que sobreveio a ele? Satanás acabou com quase tudo dele, menos a vida. Isso, tirou tudo dele, né? Tirou os bens materiais, tirou o que mais? Tirou alguns amigos dele, tirou um monte de coisa. Família, saúde. Mas depois o que Deus fez? Deus, ele deu em dobro, porque Jó, nos momentos mais difíceis, ele não negou a Deus. Isso. Lê a notinha para nós, filho. Então a nota diz assim: por nosso amor e serviço a seus necessitados filhos, provamos a genuinidade de nosso amor por ele. Negligenciá-los é declarar-nos falsos discípulos, estranhos a Cristo e seu amor. Então, aqui na primeira parte da pergunta fala: caso não fizermos a obra que nos compete, nós vamos declarar o quê? O que está escrito aqui na última linha, aqui de onde você leu? Negligenciá-los e declarar-nos falsos discípulos, estranhos a Cristo e seu amor. Isso, então nós nos declaramos falsos Discípulos quando a gente nega de fazer esta obra. Continua para nós a leitura. Continuando a nota: o trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortação e palestras são frutos baratos, frequentemente entrelaçados, mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. São frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. Isso. Então, esse trabalho de palestrar, de fazer tudo isso, né? As orações e tudo mais, elas só são de valor quando é algo genuíno. Quando os frutos que se manifestam ali nas boas obras, né? Aqui está comparando o quê? Como o fruto da boa árvore, ele se dá naturalmente. Então tem que ser algo do coração, tem que ser algo ligado a Cristo. Não tem que ser algo apenas aparentemente, né? Fazer esse trabalho, mas tem que ser feito de coração e tem que ser feito naturalmente. 10ª pergunta: por que a obra de beneficência é 2 vezes bendita? Por que será que essa obra é duplamente então bendita? Vamos ver o livro de Lucas, no verso 6, no capítulo 6, o verso 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, vamos para a nota. A obra de beneficência é 2 vezes bendita, enquanto aquele que dá ao necessitado beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado em medida ainda maior. A graça de Cristo no coração desenvolve traços de caráter opostos ao egoísmo, traços que refinarão, enobrecerão e enriquecerão a vida. Atos de bondade praticados em segredo ligarão corações entre si, unindo
os mais estreitamente ao coração daquele de quem provém todo generoso impulso. O prazer de fazer o bem aos outros comunica aos sentimentos calor que atravessa os nervos, aviva a circulação do sangue e promove saúde mental e física. Isso. Então ela é 2 vezes bendita, porque além da gente beneficiar os outros, a gente beneficia quem? A gente mesmo. A nós mesmos. Tira aquele peso da consciência. Isso. E nós temos uma paz, né? Nós temos uma alegria. É algo muito assim, só quem faz a experiência vê como é gratificante você ter a sensação do dever cumprido naquele dia, né? Bom, hoje eu fiz conforme está certo, eu ajudei aquela pessoa. Você vê que realmente você fez o bem para alguém. Isso é algo muito enobrecedor, é algo divino que opera, né, em nossos corações. De poder ter essa dádiva, né, de poder ter esse privilégio neste trabalho de ajuda beneficente. Pergunta de número 11 diz: existe desculpa quanto à hospitalidade? Hebreus 13, verso 2, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Então aqui, Davi, você se lembra de alguma história na Bíblia que fala que seres humanos então acolheram anjos na sua casa? Uma das histórias? Sim, tem a história de Abraão, que era muito hospitaleiro, que um dia vinham 3 homens, 2 eram anjos e um era Cristo vestido de homens. E Abraão, sem saber que eram anjos e Cristo, acolheu ele. Isso, e Abraão ele fazia muita questão de acolher, né? Ele era uma pessoa muito acolhedora, ele, Sara, né? Faziam questão. Sara foi cozinhar para esses homens, né? Que eram seres celestiais, o próprio Deus ali na casa dele. Então eles eram muito hospitaleiros e por isso eles receberam também grande bênção. A notinha final: tenho ouvido muitos se desculparem de convidar para seu lar e coração os santos de Deus. Ora, não preparei nada cozinhei, eles terão de ir a outro lugar. E ali pode haver outra desculpa inventada para não acolher os que precisam de hospitalidade. E o sentimento das visitas são profundamente ofendidos e partem com impressões desagradáveis em relação ao acolhimento proporcionado por esses professos irmãos e irmãs. Irmã, se não tiver pão, imite o caso apresentado na Bíblia. Vá ter com seu vizinho e diga: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Não temos um exemplo que tal falta é pão jamais se tornasse motivo para recusar a entrada a um necessitado. É importante isso, irmãos, nessa parte da santificação de cada irmão, né? Nós temos em mente que realmente Deus não se agrada quando nós não fazemos questão de receber as pessoas, né? De estarmos sendo hospitaleiros. A gente vê a bênção que Abraão recebeu por ser uma pessoa hospitaleira. E eu creio que mesmo uma dificuldade, se a pessoa tiver realmente dificuldade, mas ela tiver no coração o intuito de poder receber os seus irmãos, os seus amigos, Deus, se for o caso, até multiplica o pão e dá o auxílio ali necessário para que essa obra seja realizada. Nós terminamos assim então esta lição. Que Deus possa nos abençoar, venha nos ajudar a praticar essas lições que, embora sejam até simples, né, de responder, muitas vezes até as próprias crianças vão saber responder às questões dadas aqui, mas é algo muito profundo de praticarmos, né? Nós devemos ter uma comunhão realmente muito grande com Deus para vencer os nossos defeitos de caráter e poder realmente fazer a vontade de Deus na nossa vida, como toda essa lição vem nos orientando. Que Deus possa estar com cada um de vocês que tem acompanhado esse trabalho. Então, ficamos por aqui, mas não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, ativar o sininho
para não perder nenhuma notificação do canal. É isso e até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.